Dê o seu melhor aplauso ao Senhor. Senhor, além da tempestade, saber que tu estás aqui, que tudo isso vai passar. Se eu perdido estiver, sozinho não me deixarás. Me toma em teus braços, leva para onde estás. Por mais que eu não consiga enxergar livramento em meio à aflição, seguirei, pois sei que tu irás socorrer. E quando não puder mais aguentar o vento forte e o bater do mar, clamarei, e a tua mão me erguerá. Palmas. Cante comigo. Preciso te encontrar, Senhor, além da tempestade, saber que tu estás aqui, que tudo isso vai passar. Se eu perdido estiver, sozinho não me deixarás. Me toma em teus braços, me leva para onde estás. Por mais que eu não consiga enxergar o livramento em meio à aflição, seguirei, pois sei que tu irás socorrer. E quando não puder mais aguentar o vento forte e o bater do mar, se minha fé por hora vacilar, eu clamarei. E Ele faz. E a tua mão me erguerá ao lugar seguro, onde o sol pra mim brilhará. Me erguerá a uma rocha firme que jamais se abalará. Me erguerá ao lugar seguro, onde o sol pra mim brilhará. A uma rocha firme que jamais se abalará. Por mais que eu não consiga enxergar o livramento em meio à aflição, eu seguirei, pois sei que tu irás me socorrer. Quando não puder mais aguentar o vento forte e o bater do mar, se minha fé por hora vacilar, eu clamarei, e a tua mão me erguerá. Palmas. Dê um aplauso ao Senhor forte. Palmas, forte.
farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia. Meu Senhor, Tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, Fica comigo, sou a Sua casa, mora em mim. deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu preciso te sentir todo dia. Meu Senhor, Tu és a minha alegria. Eu preciso, dance para o Senhor. Deus da minha vida, Fica comigo, sou a Sua casa, mora em mim. deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor, Deus da minha vida. Fica comigo, Sou a Sua casa, mora em mim. tem ciúmes de mim. Amor furioso de quem sou refém, feito dependente de Sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em Ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Pega suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama. Ele ama. És minha herança, eu sou tua porção, atraído pela redenção do olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama. Se Ele ama, Ele ama.
sou tua porção, atraído pela redenção do olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto. Me ama, Ele me ama tanto. Me ama. Ele ama. Ele me ama tanto. me ama, Ele nos amou primeiro. Oh, solte sua voz. Sua voz mais forte. Ele me ama tanto. me ama, Me ama tanto. Ele me ama, tanto, me ama. tanto, me ama, Neste lugar tu és real. Por me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Cante, igreja, neste lugar. Vou me entregar totalmente. O teu toque, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso
te amamos, Jesus. Libera palavras de amor a Jesus. Nós amamos a tua presença, Senhor. Nossa força vem de ti. Nossa alegria vem de ti. Nosso prazer está em ti. Oh, adore a Jesus. Glorifique a Jesus. Amado da minha alma. Amado da minha alma. Oh, oh. Suas palavras, minha fonte, minha riqueza, minha herança, fonte de vida. Tu és a nossa alegria, mesmo que tudo diga não. Mesmo que as circunstâncias dizem não, Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és a nossa fonte, Senhor. Tu és a nossa riqueza, Senhor. Tu és a nossa vida. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Nós te amamos, Deus. Deus. Glória a Deus. Sentar, igreja. Amém. Glória a Deus. Quem não dá glória a Deus, dá glória para o diabo. Ou você glorifica a Deus, ou você glorifica o diabo. Quem você escolhe? Para passar agora no mês de junho e julho, nós vamos estar comemorando 3 anos que nós estamos aqui. São mais de 1000 dias neste lugar.
E nós não podemos deixar passar isso em branco. E nós estamos trazendo uma banda que, muito embora muita gente fala, olha, é um tipo de música que atrai mais jovem, eu acredito que é para todas as idades, vai abençoar muita gente. Tem um pequeno valor que é do ingresso. O primeiro lote de ingresso custa R$10 e o segundo lote vai custar R$15 para cobrir as despesas da banda que está vindo. Nós não podemos, tirando as cadeiras, nós não podemos colocar mais de 300 pessoas aqui. Com cadeiras são 250, 230, sem cadeiras, se colocar mais de 300 não comporta. E a minha preocupação é que a Assembleia de Deus pede 30, depois pede mais 30 ingressos, a Presbiteriana pede 30, pede mais 50, nós vamos comemorar o aniversário da igreja com pessoas de outra igreja. Então, por favor, a prioridade é de vocês, é de você que vem aqui. Procure, quem tem ingresso aí para vender, acho que é o Flavinho, algumas pessoas, não são tantas dessa vez. Você acabou, o Flavinho acabou, tá vendo? Então procure os irmãos ali, a Graciele tem. Então você que vai estar aqui com a gente, dia 10 de julho, é férias, vai ser numa terça-feira. Na minha opinião, é uma das bandas mais proféticas que tem no Brasil. São letras que falam da palavra de Deus, da Bíblia. A banda Resgate, todos eles são pastores, são bispos. E vai ser uma noite maravilhosa, dia 10 de julho, às 8 horas da noite aqui, ok? Então, por favor, mesmo se você não tem dinheiro hoje para comprar esse ingresso, garante o seu, porque de ontem para hoje já foi a metade praticamente. E eu acredito que para o final da semana nós vamos esgotar isso aí. E a prioridade é para a igreja. Então, é uma comemoração nossa. E Deus vai abençoar em nome de Jesus. Não deixe de participar, não deixe de vir. Amém? Amém. Pastor Marcelo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O profeta Malaquias significa o mensageiro do Senhor. Ele chama Israel para um concerto de vida. E aqui no capítulo 3, versículo 6, ele fala para Israel assim: olha, sabe por que vocês não são destruídos? É porque eu não mudo. Eu permaneço fiel até quando vocês são infiéis. E ele chama Israel de filhos de Jacó. Às vezes Deus chama Israel, de filhos de Israel, Yeshurum. E às vezes chama de filho de Jacó. Deus não faz nada sem um propósito. Jacó significa o enganador. É como se Deus estivesse falando, aliás, Deus está falando para Israel: olha, vocês são filhos de enganadores. Filhos de Jacó, filhos de enganadores. Vocês estão me enganando, vivem me enganando, e só não são destruídos porque eu sou fiel. A aliança com Abraão, porque senão vocês já teriam sido destruídos há muito tempo. E no versículo 7, Deus faz uma denúncia e faz um convite. Desde os dias de vossos pais, lá de trás, vos desviastes dos meus estatutos, das minhas leis, dos meus mandamentos, e não os guardastes. Por isso vocês são filhos de Jacó, porque vocês enganam, vocês fazem de conta. O Senhor então faz um convite: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. E aí está o padrão de Deus. A gente tem que buscar Deus, queridos. A gente tem que ir para Deus. A gente tem que voltar para Deus então se voltar para a gente. Está acontecendo há alguns anos, alguma coisa como uns 30 anos,
um movimento entre os judeus do mundo inteiro chamado Techuvá. Techuvá. Techuvá significa voltar. Voltar. Os judeus do mundo inteiro, principalmente os mais jovens, e principalmente os judeus filhos de famílias que desprezavam a religião dos seus pais, ou seja, os judeus mais descompromissados, mais pecadores, mais secularizados, os mais afastados de Deus, eles estão voltando à fé judaica. Então você pode ver hoje os soldados do exército de Israel, jovens, fazendo pausa 3 vezes ao dia, colocando o seu quipá, o talit, pegando o sidur, o livro de rezas, o livro de orações, e orando a Deus com grande fervor em direção a Jerusalém, procurando guardar todos os mandamentos de Deus com todo o cuidado. Isso, segundo os rabinos de Israel, é sinal de que o Messias está próximo, porque há profecias dizendo que Israel voltaria ao seu Deus, preparando o caminho do Messias. É isso que Deus está falando. Nós precisamos voltar para Deus. Mas vós dizeis: em que havemos de voltar? É uma pergunta que eu e você fazemos. Como é que eu volto para Deus? Uma coisa muito importante que a gente precisa saber é que louvor e adoração é muito bom, mas não nos preserva. Eu e você podemos sair daqui com um grande êxtase do louvor, da adoração, mas isso não nos preserva do mal. Isso não é voltar para Deus. É muito bom a gente louvar e adorar o Senhor, mas isso não é voltar para Deus. O Senhor fala aqui o que é voltar para Deus no versículo 8. Ele vai direto, inclusive, na questão dos dízimos e ofertas. Os judeus perguntaram para Deus: em que havemos de voltar? É muito curioso, porque nesse texto de Malaquias, Deus denuncia adultério, Deus denuncia religião frouxa, Deus denuncia falta de zelo com as coisas dele. Mas quando Israel pergunta em que havemos de voltar, Deus não fala assim: larguem as suas amantes, os homens, ou parem de trazer animal coxo, ou deixem de prestar um culto hipócrita. Claro que tudo isso tem que ser abandonado, mas Deus foi direto no ponto da questão de dar, de sustentar a casa de Deus. Então, quando os judeus perguntaram, quando Israel perguntou: como é que nós vamos voltar para Deus? Deus foi direto no ponto. Ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por isso, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. E aí o Senhor conserta as coisas. Ele declara, ele fala de novo aquilo que ele já tem falado na lei: tragam os dízimos para a casa do tesouro, para a minha casa, para que a minha casa funcione, para que haja mantimento na minha casa, para que haja o serviço da minha casa, para que haja o sustento da pregação da minha palavra, do ensino da minha palavra, do cuidado das minhas ovelhas. Compromisse-se a sustentar o trabalho da minha casa. Essa é a primeira coisa que Deus fala que a gente tem que voltar. O primeiro modo que Deus disse: é assim que você está voltando para mim, quando você assume um compromisso, quando você diz: não, a casa de Deus, ela é tão preciosa e tão importante, que eu vou me compromissar a sustentar a casa de Deus. E o Senhor fala dos dízimos e das ofertas. É assim que a gente sustenta a casa de Deus, com dízimos e ofertas. Nós separamos o nosso dízimo e as nossas ofertas. Dízimo é 10%, não é, queridos? Dízimo é 10% dos nossos rendimentos, daquilo que o Senhor Deus nos dá. E ofertas é livre, é quanto eu quiser. E
provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Simples? Complicado? Como diz o próprio Senhor, os meus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Você sabe quanto é o dízimo dos judeus? 23,34%. 23,34%. Esse é o dízimo dos judeus. 23,34%. Você deve estar perguntando por que esses 0,34%, né? Numa outra oportunidade nós explicamos. Mas esse é o dízimo dos judeus. Na verdade, o dízimo dos judeus é 23,34%, porque eles têm que dar o dízimo 10% para o sacerdócio, para manter o sacerdócio, ministério. Mais 10% para si mesmo e sua família poderem gastar e sustentar e financiar as idas a Jerusalém para as festas. É o dízimo para se alegrar na presença do Senhor. Esse não era um dízimo entregue no templo, não. Era um dízimo que a própria pessoa administrava. Era o dinheiro que ele usava para ir a Jerusalém com a família para participar das festas. Mas era consagrado ao Senhor. E de 3 em 3 anos o dízimo para o sustento dos pobres, órfãos e viúvas. 3 em 3 anos, 1/3 todo ano, 1/3 todo mês. 1/3 é 3,34%. Você vai me perguntar por que não é 3,33%? Porque um judeu nunca arredonda para baixo quando fala nas coisas de Deus, né, gente? Só arredonda para cima, né? Você não vai ficar devendo um pouquinho para Deus, né? Você vai dar um pouquinho a mais. Nós não fazemos, a igreja não costuma fazer o dízimo dos pobres de 3 em 3 anos e também não ensina sobre o dízimo para as festas, porque a gente não tem Jerusalém para subir, né? Se bem que um evento como esse, pastor Miquel, bem podia ser, né? Todo mundo podia guardar 10% também todo mês para essas coisas, né? Para essas coisas. Nós tratamos apenas do dízimo para o ministério, 10%. Nesse sentido é mais fácil ser cristão do que judeu, né? Se bem que eu preferia ser judeu. Nós vamos agora recolher, vamos ficar em pé? Tem um envelope à sua frente, onde você pode, se for o seu dia, colocar seu dízimo, sua oferta. Os irmãos lá, o PC, o Serginho, vão ficar aqui na frente, que nós vamos recolher. Nós vamos apresentar ao Senhor nosso dízimo, a nossa oferta. Levante seu envelope, a sua mão. É importante a gente apresentar a Deus. E é importante a gente pedir a Deus que aceite o nosso dízimo, a nossa oferta. Então vamos orar. Ora comigo, diz assim: meu Deus, aqui está meu dízimo, minha oferta. E eu peço ao Senhor que o Senhor aceite a minha oferta, aceite o meu dízimo. Eu faço de todo o coração. E eu me volto ao Senhor por meio dos meus dízimos e das minhas ofertas. Eu obedeço ao Senhor. O Senhor tem ensinado a Israel que esse é um modo de voltar para Ti. Eu sou igreja. Eu não vou ser menor que a aliança de Moisés, porque a minha aliança contigo é a aliança em Cristo. E Cristo é maior que Moisés. Portanto, a minha aliança com o Senhor tem que ser maior do que a aliança de Israel com o Senhor. Porque se a minha justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, eu sei, não poderei herdar o reino. Por isso, meu Deus, eu faço com toda a alegria do meu ser o sustento da Tua casa. Muito obrigado, porque com isso, esse pacto, eu tenho garantias tremendas de proteção e de bênção, de prosperidade, de alegria, vindas do Senhor. E mesmo que pareça tardio, eu sei que verei todas essas promessas cumpridas na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Você pode se sentar. Os irmãos vão recolher onde você está. Se atentamente eu ouvir a Tua voz
e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Sim, obedecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá aquele lindo sorriso pro teu irmão. Essa careta não, gente, é sorriso. Dá aquele sorriso. Fala que bom estar aqui do teu lado, nesse domingo de Santa Ceia. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo no livro Atos dos Apóstolos. Aleluia. Eu sempre digo lá na sede que o culto da Santa Ceia é um culto para que nós possamos refletir sobre a nossa vida cristã, sobre aquilo que nós realmente queremos ser como cristão. Quem de verdade nós temos sido e o que ou quem nós queremos ser. Atos 17, ele diz algo interessante, falando sobre a igreja primitiva. E eu quero que você acompanhe comigo. Versículo 6. Atos 17, 6. Diz assim: contudo, não os achando, arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Amém. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco aqui nessa noite. Ministra aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, aquilo que o Senhor quer nos ensinar e aonde o Senhor quer nos conduzir. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus para que a plenitude da revelação da Tua palavra venha sobre nós. Possamos sair daqui de uma forma totalmente diferente da qual nós chegamos, para que possamos lá fora fazer diferença em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós nos reunimos como igreja para aprender da palavra de Deus, para sermos bênção aqui uns para os outros, mas para fazer diferença lá fora. Diga para o teu irmão, você está aqui essa noite para aprender. Diga para ele, para ser bênção para a minha vida
mas para fazer diferença lá fora. Amém? E a Bíblia diz aqui que a igreja de Atos era tão impactante, as atitudes da igreja de Atos, da igreja primitiva, dos cristãos primitivos, eram tão impactantes que eles usam aqui uma expressão: aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui. Quantos querem fazer diferença? Diga glória a Deus. Quem de verdade quer fazer diferença na sua família, no seu local de trabalho, na cidade, diga aleluia. Profetiza para o teu irmão, diga para ele: você vai fazer diferença no nome de Jesus. A Bíblia diz que eles faziam diferença, tanta diferença que aqueles que ainda não eram cristãos já sabiam da existência deles. Eles ainda não tinham chegado lá, mas aqueles que não eram cristãos já sabiam. Esses que chegaram aqui e que estão alvoroçando a cidade, esses são aqueles cristãos. Eles chegaram aqui. Eu creio que Deus sempre quer levantar um povo que faça diferença na terra. E eu creio que nós fomos chamados para fazer diferença na terra. Eu e você fomos chamados para fazer diferença. E diante da mesa do Cordeiro, diante da mesa da ceia, aonde nós podemos olhar para si e fazer memória, lembrar, trazer à memória o sacrifício de Jesus. Na ceia está o pão, está o suco, o pão que representa o corpo, o suco que representa o sangue, que nos leva a lembrar da cruz. Né? A ceia faz eu e você lembrarmos da cruz de Cristo, do seu sacrifício. Então nós temos que lembrar que existe um propósito de Deus para a nossa vida, que é fazer diferença. E meditando nisso, queridos, em fazer diferença, eu quero que você vá comigo então em Atos capítulo 2, Atos 2, versículo 42, que eu quero falar com vocês aqui essa noite. Atos 2, 42. Por que a igreja de Atos era uma igreja que fazia diferença? O que é que os cristãos de Atos dos Apóstolos, da época, né, da igreja de Atos, faziam diferença? O que é que eles tinham que fazia diferença? O que é que eles faziam que eu e você temos que fazer? Eu vou perguntar novamente. Quantos querem fazer diferença? Levanta a sua mão bem alto, como cristão. Você quer fazer diferença? Fica só um segundo com a mão levantada que eu quero dar uma olhada. Você está dizendo não para mim, mas para Deus. Deus, eu quero fazer diferença. Amém? Então, o que eles tinham que fazer diferença? Quais as características dos cristãos que faziam diferença? Qual a característica do cristão que faz diferença hoje na sua família? Que faz diferença hoje no seu local de trabalho? Que faz diferença hoje na sua escola? Que faz diferença na sociedade? Que faz diferença onde quer que vá? Qual é a característica desse cristão? A característica dele está aqui, Atos 2, 42. Ele tem 4 características. Eu quero falar com vocês sobre as 4 hoje. Ele diz assim, olha: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Vamos ler novamente. Eles, os cristãos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aleluia. Então diga isso para o teu irmão para ele gravar e não esquecer nunca mais. Diga aí para ele. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. Amém? Essa era o que é a característica dos cristãos que faziam diferença. E como você levantou a mão dizendo para Deus e para mim que você quer fazer diferença, então você precisa se enquadrar nessas características. E como hoje é culto de Santa Ceia, hoje é dia de nós refletirmos, olharmos para a nossa vida cristã, meditarmos sobre a nossa vida cristã e vermos se de verdade nós temos vivido isso. Aí diz aqui, primeira coisa, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então dá aí um sorriso para o teu irmão para ele não assustar. Sorria para ele.
E diga para ele, meu irmão, você tem se dedicado ao ensino dos apóstolos? Você tem se dedicado ao ensino que você tem aprendido? Você tem posto em prática, ou você tem perseverado em viver aquilo que está escrito? A Bíblia está dizendo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles se reuniam em grupos pequenos, eles se reuniam nas sinagogas, eles se reuniam em multidões, os apóstolos ensinavam, os pastores deles da época, que eram os apóstolos, ensinavam a palavra, ensinavam aquilo que eles haviam vivido com Jesus, que hoje nós temos registrado. Eles ensinavam. E eles saíam dali prontos e dispostos a pôr em prática. E a Bíblia diz que eles perseveravam nisso. Eles davam o seu melhor para pôr em prática o ensino que recebiam. Sabe, queridos, eu quero que você pense nisso. O quanto você tem perseverado, o quanto você tem se dedicado, o quanto você tem se esforçado para viver o ensino que você tem aprendido da palavra de Deus. Havia uma preocupação no coração de alguns discípulos que mais para frente, lá no livro de Tiago, a Bíblia fala, olha, não sejam apenas ouvintes esquecidiços, mas praticantes da palavra. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo, olha, não apenas escute por um ouvido e solte para o outro, mas viva aquilo que você está escutando. Viva aquilo que você está sendo ensinado. E eu fico perguntando, será que a nossa geração tem se preocupado com isso? O pastor Marcelo falou algo interessante. O louvor por si só, a adoração por si só não nos protege. O que traz proteção para nós é nos tornar para Deus. Como é que eu me torno para Deus? Como é que eu volto para Deus? Quando eu volto para a palavra. Quando eu volto a viver a palavra de Deus. Eu quero que você pense, querido. Eu quero que você pense nisso hoje. Eu quero que você entenda isso hoje. Não adianta você pertencer a uma denominação A, B, C ou D, se você não está disposto a viver a palavra de Deus. Você vai viver na terra dentro de uma igreja, mas não vai fazer diferença, não vai cumprir a expectativa do propósito e do projeto de Deus para a sua vida. Deus te chama para fazer diferença. Mas deixa que você entenda uma coisa. A Bíblia aqui não está dizendo que eles eram perfeitos, não. A Bíblia diz que eles perseveravam. A Bíblia diz, ainda na minha tradução, diz assim, olha, eles se dedicavam, eles se esforçavam, eles davam o melhor que eles tinham para viver a palavra de Deus. Amém? Quando você entende isso, levanta a sua mão. É isso que eles faziam. Primeiro princípio, então, a primeira prática de vida da igreja era essa, a palavra. O que está escrito? O que temos aprendido? Deixa eu te fazer uma pergunta meio ilógica, meio boba. Quantos aqui leem a Bíblia? Levanta a mão, deixa eu ver, quem lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia em casa? Todos os dias. Rapaz, diminuiu a mão. Olha para o teu irmão, para meu irmão. Você precisa ler a Bíblia. Como é que eu vou me dedicar a algo que eu não conheço? Como é que eu vou pôr em prática aquilo que eu não conheço? A Bíblia diz que havia uns crentes ali que eram que eram melhores que os outros, os bereanos, porque eles consultavam nas Escrituras. Eles recebiam o ensino e consultavam. Queridos, você precisa ler a Bíblia. Sabe por que eu estou falando isso? Porque no meu primeiro ano de crente, ninguém me falou isso. Então eu ia para a igreja, levava a minha Bíblia, chegava da igreja e colocava a minha Bíblia em cima do armário. Ia para a igreja, pegava de novo, e assim era. Diga aí para o teu irmão novamente, você precisa ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, todos os dias. Amém?
Se você quer fazer diferença, tem que conhecer aquilo que você tem que praticar. Segunda coisa que eu quero que vocês vejam comigo aí. Diz a Bíblia aqui que primeiro eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e depois eles se dedicavam à comunhão. Aleluia. Eles se dedicavam à koinonia, né? Comunhão. Quem aqui tem tido comunhão? Levanta a sua mão, bem alto. Deixa eu ver. O que é comunhão? Quem tem procurado estar junto? Levanta a sua mão. Quem gosta de estar junto? Diga aí para o teu irmão que está do seu lado, olha, se você não tem vontade de estar junto de mim, então você está fora da palavra. A Bíblia diz que eles tinham comunhão. Eles tinham prazer de estar juntos. Eles queriam estar juntos. Eles queriam pertencer ao grupo, fazer parte. E eu fico preocupado que nós temos vivido um tempo em que muitas pessoas têm até deixado de ir à igreja. E eles são os crentes virtuais, né? Ou televisivos. A igreja deles está na televisão, no culto da televisão ou na internet. E agora tem culto para todo lado, né? A pessoa está lá assistindo ou ouvindo o culto e elas não querem mais ter comunhão. Sabe por quê, querido, que muitas vezes nós não queremos ter comunhão? Que comunhão fala de relacionamento. Comunhão fala de estar junto. E quando a gente se reúne, e quando a gente está junto, quando a gente procura viver a comunhão que a Bíblia diz, deixa eu dizer algo para você. Vão pisar no teu carro. Diga isso para o teu irmão. Vão pisar no teu carro, irmão. Diga para ele, espero que não seja eu. Mas vão pisar no teu carro. Muitas pessoas não querem se relacionar porque não querem ser feridas. Não querem se decepcionar. Não querem se frustrar. Mas deixa eu dizer para você que isso é impossível. Se você se trancar dentro da sua casa, é melhor tirar os espelhos. Porque você vai olhar para você e vai se frustrar com você mesmo. Você vai se decepcionar com você mesmo. Você vai acabar brigando com você mesmo. É impossível você ter comunhão, é impossível você se relacionar, é impossível você pertencer a um grupo, é impossível você estar junto, sem que você esteja sujeito a decepções. Por isso muita gente não quer se relacionar, por isso muita gente não quer ter comunhão, como diz a Bíblia. Muita gente não quer ser ferida, mas eu queria te perguntar uma coisa. Será que você se preocupa tanto em não ser ferido, quanto em não ferir as pessoas? Pergunta isso para o teu irmão. Você se preocupa tanto em não ser ferido? O quanto você se preocupa em não ferir os outros? Porque muitas vezes, amados, nós não queremos ser feridos. Não, ninguém pode me ferir, mas não nos preocupamos e saímos ferindo um tanto de gente. Muitas vezes nós escondemos o nosso calo para ninguém pisar nele, mas saímos procurando o calo para pisar, né? Procurando um calo. A Bíblia diz que a igreja de Atos fazia diferença porque eles se relacionavam. A Bíblia vai mais longe, eles tinham tudo em comum, eles repartiam as coisas em comum, eles estavam juntos. Juntos. Mas sabe por quê que a comunhão deles dava certo? Olha o que diz aí, 1 Coríntios, depois nós vamos voltar aqui, marca aí. Olha por que a comunhão deles davam certo. Olha aí na sua Bíblia. Porque eles tinham o ensino dos apóstolos, o ensino era o seguinte. Olha o que diz aí. 1 Coríntios 14, 26. Olha o que diz aí na sua Bíblia. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo. Cada um tem um salmo. Cada um tem uma palavra, cada um tem
uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Ele fala, quando vocês se reúnem, vocês devem edificar uns aos outros. Quando nós nos reunimos para edificar, então dá certo. Mas já viu aquela história? Irmão, preciso falar com você. Por quê? Não, porque eu tenho que compartilhar algo. É mesmo, irmão? É. O que você vai compartilhar? Eu vou compartilhar da vida do fulano lá. Né? Você não sabe o que o fulano fez. Diga para o teu irmão, isso não está na Bíblia, irmão. Dá um chacoalhão santo nele e fala, meu irmão, não está na Bíblia compartilhar da vida alheia. A Bíblia não diz, olha, quando vocês se reunirem, um tem fofoca, o outro tem maledicência, o outro tem intriga para fazer. Não está na Bíblia isso. Quando você entende, levanta a sua mão. Quando você está entendendo? Não está na Bíblia. A Bíblia não diz que quando nós nos reunimos, seja para comunhão, seja para cultuar a Deus, nós devemos nos reunir para falar mal dos outros. Não, a Bíblia diz que quando eu e você nos reunirmos, seja para comer, seja para estar no culto, para cultuar a Deus, é para trazer edificação. Olha para o teu irmão e diga, meu irmão, eu quero edificar a sua vida. Diga para ele, meu irmão, eu não vou falar mal de você. Coisa difícil, hein? Olha de novo para o olho do teu irmão e fala, meu irmão, eu não vou falar mal de você no nome de Jesus. Fala para o teu irmão, olha, eu não vou ser usado pelo capeta para falar contra a sua vida. Quando você está entendendo, levanta a sua mão. Eles tinham comunhão, eles faziam diferença. Porque em vez de querer destruir os outros, eles queriam edificar os outros. Eles faziam diferença por causa disso. Havia um senso, havia um coração, havia um desejo. Olha, eu quero edificar a vida do meu irmão, eu quero dar o meu melhor para o meu irmão, eu quero entregar o meu melhor para ele. Eu vi uma expressão esse dia, eu achei muito interessante. Um irmão falou assim, pastor, o que a gente faz com os escuta-capeta? Eu falei, como é que é, irmão? É, porque às vezes está cheio de escuta-capeta por aí. Eu falei, que coisa interessante. O que é o escuta-capeta? Está sempre ouvindo aquilo que o diabo quer que ele ouça. E sai transmitindo, né? Querendo falar para os outros. Diga para o teu irmão, meu irmão, não seja um escuta-capeta, irmão. Diga para ele, escute a voz suave do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se você não der brecha, se você não emprestar o seu ouvido para o diabo, escuta o que eu vou falar, não vai ter fofoqueiro ao seu redor. Não vai ter quem faça maledicência ao seu redor. Não vai ter. Não vai ter. Tem um ditado no antigo, né, que fala que quando um não quer, dois não brigam, né? Quando um não quer escutar, o outro não tem como falar. Só que a gente está sempre querendo escutar. O que é mesmo? Você passa, tem dois conversando, você já para, estica o ouvido e fala, estão falando de quem? Nó, é verdade. Às vezes passa e escuta meia conversa e já sai. Você ouviu um negócio ali, rapaz? Que negócio? Você não acredita no que o fulano fez? E a Bíblia é clara que a palavra, depois que ela é lançada, é como flecha na mão do arqueiro. Não volta mais. E ela faz estrago. Mas muitas vezes nós estamos preocupados em não nos relacionarmos para não sermos feridos, mas despreocupados em sair ferindo as pessoas. Eles tinham comunhão, mas comunhão em Cristo, comunhão em Deus. Sabe por quê, querido? Que primeiro a Bíblia fala, eles viviam na palavra, porque relacionamento só dá certo na palavra de Deus. Se relacionar, tem que amar. Para se relacionar, tem que perdoar. Para se relacionar, tem que ter misericórdia. Tem que ser misericordioso.
para se relacionar com as pessoas, o relacionamento que Cristo espera que nós tenhamos como igreja. A palavra de Deus tem que ser o cerne da nossa vida, aquilo que dá direção para os nossos relacionamentos. Porque se não for, a gente sai matando as pessoas. Se não for, sabe o que a gente faz? A gente só procura defeito nas pessoas e não as suas qualidades. Quer ver? Pergunta aí para o teu irmão que está do seu lado. O que você procura mais nas pessoas, irmão? O que é que você nota mais nela? Os seus defeitos ou as suas qualidades? Sabe o que eu acho interessante? Sempre nos cursos de casais que a gente ministra, tem uma das lições que a gente manda o marido colocar os defeitos e as qualidades da esposa, e você manda a esposa colocar os defeitos e qualidades do marido. Jesus! Fala, põe o defeito. Pastor, dá mais uma folha. Pastor, dá mais uma folha. Agora põe a qualidade. Dá só meia folha. Meia folha basta. Temos a tendência de procurar defeito nas pessoas em vez de qualidade. E a Bíblia diz que eles tinham comunhão, porque eles também viviam na palavra. Se você, querido, não tem disposição de perdoar, de amar, de ser misericordioso, de andar a segunda milha, de dar a outra face, não tem como ser cristão de verdade. Diga aí para o teu irmão, você pode até ser um cristão meia boca, irmão. Meia boca só. Mas não vai ser de verdade. Não. Terceira característica deles. Eles partiam o pão. Eles partiam o pão. Eles se doavam uns aos outros. Eles serviam uns aos outros. Eles partiam o pão. Eles estavam prontos a dar de si para o outro. Pergunta aí para a pessoa linda do seu lado assim, olha. Qual foi a última vez que você se preocupou em emprestar, nem que seja, o seu ombro para o seu irmão? Às vezes as pessoas andam na nossa vida, elas fazem parte, elas estão onde nós estamos, ou nós estamos aonde elas estão, mas nós não sabemos e nem queremos saber o que elas têm passado. Não estamos nem aí com as suas necessidades. Enquanto que a Bíblia diz que eles partilhavam o pão, eles repartiam o pão. Queridos, está na hora da gente mudar. Está na hora da gente mudar. E não tem idade para mudar. Desde o mais novo ao mais velho aqui. Nós temos que mudar. A Bíblia diz que Jesus virá buscar uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula. Uma igreja que tem disposição de partilhar aquilo que é seu. Quando estão entendendo, levanta a sua mão. Diga para o teu irmão, meu irmão, eu quero aprender a partilhar com você aquilo que eu tiver. Seja no natural, seja no emocional, seja no espiritual. Eu quero que a sua luta seja a minha luta. Que a sua crise eu possa te fortalecer. Amém, igreja? Eles tinham essa disposição de partilhar. E por fim, para nós entrarmos aqui nos finalmente, a Bíblia diz que eles oravam. Eles tinham intimidade com Deus. Sabe por quê, querido, que muitas vezes não temos intimidade com Deus? Porque não perseveramos na palavra, não queremos nos relacionar e nos doar para as pessoas, não queremos partilhar e queremos que Deus nos aceite. Ah, Deus, eu quero tanto a tua presença. Deus, eu quero tanto sentir o Senhor. Só que eu não estou nem aí com meu irmão. Diga para o teu irmão, não funciona assim, querido. A oração vai tocar o coração de Deus quando você estiver na palavra, nos relacionamentos
e no partir do pão. Tem muita gente orando muito. Tem muita gente orando muito, relacionando pouco e vivendo pouco a palavra de Deus. Não funciona. Eu fiquei meditando nesse versículo e pensando, mas por que deixou a oração por final? Porque a oração, presta atenção, igreja, a oração sem palavra, sem comunhão, que são os relacionamentos saudáveis, e sem disposição de se doar, sem disposição de partilhar, sem disposição de abençoar, ela não funciona. E às vezes a pessoa ora, jejua, e não entende. Por que a vida dela não muda? Por que a vida espiritual não muda? Por que ela não cresce? Por que ela não rompe? Por que ela não sente a presença de Deus? Porque ela está fazendo só uma coisa certa, o resto, tudo errado. Então ela não vai sentir. A Bíblia diz que a igreja de Atos transtornou o mundo daquela época, alvoroçou o mundo daquela época. A igreja de Atos fez diferença naquela época. E quando fala igreja, irmão, são indivíduos que praticavam os princípios ensinados. Então não se engane, amado. Sem vida de palavra de Deus, sem disposição de se doar nos relacionamentos, sem disposição de partilhar o que você tem, suas orações são vãs. São palavras lançadas ao vento. Mas quando você decide ser cristão, de verdade, aleluia, você começa a sentir a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. E para onde você vai, você sente que Ele está com você. Na sua casa você faz diferença. No seu trabalho faz diferença. Na escola faz diferença. As pessoas vêm para você, elas buscam estar debaixo de você, porque elas sentem Deus na sua vida. E elas falam, eu quero ser como essa pessoa. Eu quero ser como esse cristão. Essa noite eu queria que você pensasse nisso. Hoje é noite de Santa Ceia. Nós vamos orar pelos elementos da ceia. Vamos agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo. Vamos consagrar o pão e o suco. Vamos comer e beber em memória dele. Mas vamos fazer isso com uma decisão no nosso coração. Eu quero ser um cristão de verdade. Quantos querem fazer isso junto comigo? Todo dia, querido, presta atenção. Isso não é a decisão de um dia. Isso não é uma decisão emocional. Isso é uma decisão que tem um preço. Todos os dias nós temos que ter essa decisão. Quando levantamos da nossa cama, quando acordamos, Senhor, nos dá graça. Senhor, me dê graça. Senhor, me dê graça, porque eu quero ser um cristão de verdade. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos por um instante. Choralabacalabassuriandecai. Xeremaná-suriandecomanai. Talvez nós nunca cheguemos na terra à perfeição. O que nos faz permanecer o sangue de Jesus e a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Mas eu tenho certeza de uma coisa, igreja. Nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos nos esforçar para ser melhor a cada dia. Feche os teus olhos, comece a falar com Deus. Faz uma análise da sua vida. Pare e pensa um pouquinho. Como foi a sua semana? Como você viveu este mês? Como é que está o seu coração diante daquele que sacrificou-se por você?
se as suas atitudes como cristão que você professa ser fossem pesadas na balança durante esta semana, durante este mês, você estaria vivendo como a igreja de Atos, como cristão da era apostólica, como cristão que você deve ser, ou não? Querido, se não, fala com Deus. Ele é misericordioso e justo. Não há Deus que ame mais. Não há amor maior que o amor do nosso Deus. Não há ninguém capaz de perdoar tanto quando Ele encontra um coração pronto para se arrepender. Com seus olhos fechados, eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você reflita essa noite e você saia daqui com uma certeza no seu coração, com uma decisão no seu coração: Senhor, eu quero ser melhor. Eu até posso errar, eu até posso falhar muitas vezes. Infelizmente, enquanto estivermos nesse corpo carnal, enquanto tivermos uma alma muitas vezes destruídas, muitas vezes nós vamos errar. Mas a Bíblia diz que um dia aquilo que em parte conhecemos, conheceremos totalmente. Fala com Deus, meu querido. Fala com Deus nessa noite. Começa a rasgar o teu coração. Abra a tua boca e diga: Senhor, me ajude. Senhor, me ajude a viver a Tua palavra. Senhor, eu preciso da Tua graça na minha vida. Eu quero andar pelos princípios da Tua palavra. Senhor, muitas vezes eu me desvio deles. Muitas vezes eu me desvio, me afasto. Mas eu quero o Senhor. Fala com Deus, igreja, diga: Senhor, muitas vezes eu tenho medo de me relacionar. Muitas vezes eu tenho medo de ser ferido. E muitas vezes eu até firo as pessoas, mas eu quero mudar. Meu Deus, muitas vezes aquilo que eu tenho eu quero só para mim, eu não quero repartir. Mas a partir de hoje eu quero aprender a repartir do meu tempo, a repartir das minhas finanças, a repartir do meu conhecimento, a dar o melhor de mim para as pessoas. Porque foi isso que o Senhor fez, foi isso que o Senhor ensinou. E aí, Deus, eu quero orar, aleluia. E eu quero ter certeza que a Tua presença vai estar na minha vida. Levanta as suas mãos aos céus, igreja, e começa a falar isso com Deus. Levanta bem alto as suas mãos, fecha os teus olhos. Começa a dizer isso para Deus nessa noite. Levanta as suas mãos como Pedro quando estava afundando e ele clamou ao Senhor e o Senhor segurou na sua mão. Levanta as suas mãos dizendo: Senhor, eis-me aqui. Meu Deus, eis-me aqui, eu quero isso para a minha vida. Meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero, meu Deus, a Tua presença. Fala com Deus. E quando nós ouvimos uma canção, ore a Deus, fale com Deus. Derrama, Senhor, sobre mim. Fogo alto, óleo puro, óleo puro, derrama, Senhor, sobre mim. Cante isso mais uma vez. Fogo alto, erga suas mãos aos céus. Fogo alto, renova-nos hoje, Jesus. Óleo puro, derrama, Senhor, sobre mim. Mais uma vez, fogo alto, fogo alto.
Senhor, aleluia. Peça isso a Deus, que de todo o seu coração. Diga a Ele, Senhor, gera em mim, Senhor. Gera na minha vida. Fala com Ele, que Ele não olhe para as coisas, não acha que seja impossível, não. Não pense que seja impossível, não. Diga, Senhor, gera em mim. Gera em mim. Muitas vezes é difícil, mas não é impossível. Muitas vezes é difícil, mas grava isso no teu coração. Não é impossível. Diga a Ele, Senhor, gera em mim. Oh, gera em mim, Senhor. Gera em mim a tua santidade. Gera em mim, Senhor. Oh, gera em mim os teus princípios. Ora, lava, calabasúria. Derrama, Senhor, sobre mim o bálsamo que cura, fogo alto, óleo de alegria, óleo puro. Oh, derrama, Senhor. Surya lava cara, lava cai, chora lava cara sobre mim, sobre mim. Aleluia. Estende as suas mãos para cá, igreja. Senhor, nós consagramos a Ti o pão. Representa o Teu corpo, a Tua decisão de entregá-lo por nossa causa. A essa decisão nós Te agradecemos. Oh, aleluia. Sem a qual nós estaremos aqui hoje, Senhor. Obrigado por tamanha decisão, Pai. Oh Deus, obrigado por nos valorizar tanto, Senhor. Obrigado, oh Deus, por nos amar tanto, mesmo tão imperfeito que somos, Senhor. Abençoe este pão. Ao ingerirmos dele, sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ainda com as suas mãos estendidas, Senhor, eis aqui o suco de uva que representa o teu sangue. A sua decisão, ó Deus, de olhar para nós, pecadores que somos, e nos perdoar. Meu Deus, o preço que foi pago não foi ouro, não foi prata, mas foi teu sangue, Senhor. Foi o teu sangue, Jesus, vertido naquela cruz até a última gota, por nossa causa. Então nós consagramos a Ti, em nome de Jesus. As irmãs vão distribuir a ceia. Eu não sei quem é. Chama aí, Miquel, pelo nome. A Dani, a Cris, a Nath, Silvana. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai cear com o seu irmão. Andréia. Você vai cear com o teu irmão. Mas você vai chegar para o teu irmão antes de partilhar a ceia com ele. Você vai dizer algo muito precioso para o seu irmão essa noite.
Quantos estão me ouvindo? Levanta a mão. Você vai dizer para o teu irmão: você tem um preço muito grande, especial. Você vai dizer para ele: eu não posso, e eu vou fazer de tudo para honrar o preço que Jesus pagou por você. Você vai dizer isso para o teu irmão: olha, meu irmão, eu vou honrar o preço que Jesus pagou. Você tem um preço, que foi o sangue de Jesus. Amém? E aí você vai partilhar com ele o seu pão e o seu suco. Podem servir em nome de Jesus. Se você ainda não é batizado, espere ser batizado primeiro, depois então você participar da ceia. Mas você que já é batizado, pegue o pão, pegue o cálice, escolha alguém para você cear com essa pessoa, para profetizar isso na vida dessa pessoa. Você vai dizer isso para o teu irmão: meu irmão, você tem um preço muito alto, o preço do sangue de Jesus. E ora com o teu irmão e abençoe a vida dele. À medida que você for recebendo o pão, recebendo o suco, você já pode começar a orar com a pessoa que você decidiu cear com ela. Se necessário sair do seu lugar, saia. Partilhe esse momento com o teu irmão. Olhe no olho dele e diga isso para ele: meu irmão, você tem um preço de sangue, preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Eu não vou ferir esse preço. Diga para o teu irmão: eu não vou tocar nesse preço. Ora lava calabalaba súria, recharaba cária. Aleluia. Derrama, Senhor, sobre mim. Fogo alto, óleo puro. Derrama, Senhor, sobre mim. Fogo alto, óleo puro. Derrama, Senhor, sobre mim. Isso, toma ceia com teu irmão. Procure mais pessoas. Toma com um, com dois, com três. Tua santidade, tua santidade sobre mim, sobre mim. Quero convidar a igreja para ficar de pé todos. Que o Senhor possa gerar a vida dele em nós nesses dias.
espere a presença do Espírito Santo sobre as suas vidas nesses dias. Cante essa canção. Fogo alto, óleo puro, derrama, Senhor, sobre mim. Levante sua voz e cante. Fogo alto, óleo puro, derrama, Senhor, sobre mim. Mais uma vez, cante forte. Fogo alto, fogo alto, óleo puro, óleo puro, derrama, Senhor, derrama, Senhor, sobre mim. Gera tua santidade. Verá o Senhor, gera, Senhor, gera Tua santidade sobre mim, sobre mim. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe nesses dias, amém? Eu profetizo um tempo de bênçãos, um tempo de intimidade com o Espírito Santo, um tempo de intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, jogadores? Quem são os jogadores que dão um sinalzinho? Todos jogadores de futebol. Que Deus abençoe vocês. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Vamos encerrar esse culto com um aplauso de adoração a Jesus. Pode aplaudir mais forte. Pode aplaudir mais forte. E com a sua boca glorifique e adore a Jesus. E exalte a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos encerrados. Domingo que vem, às 7 da noite, mais um culto de adoração aqui. Que Deus te abençoe. Uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, em nome de Jesus.